revelado. Como lã e lenha, ocultas na cabana, transformaram uma noite em um milagre emocionante. A tempestade rugia lá fora, como um lobo faminto se debatendo na escuridão. A pequena comunidade no interior de Minas Gerais sentia um aperto no peito, a angústia palpável nas almas dos moradores. João, um jovem artesão de apenas 23 anos, observava a fúria da natureza pela janela da cabana de Dona Maria, sua avó amada. Ele sentia um frio na barriga, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando. A saúde dela estava em risco, e a capela da vila, símbolo da esperança, prestes a ser fechada. Ele se lembrava dos ensinamentos da avó. A verdadeira beleza vem de dentro, meu filho. Será que suas criações poderiam ser a chave para reacender aquela dança esquecida de amor e união na vila? A porta da cabana se abriu, e os vizinhos entraram em peso, em busca de abrigo da tempestade. O cheiro da madeira velha aquecia o coração, trazendo memórias vivas de tempos melhores. As risadas e as histórias compartilhadas como laços entre eles começaram a criar uma energia vibrante. Contudo, um nó na garganta de João se formava, enquanto ele lutava com a ideia de expor seu talento. Ele era apenas um jovem que trabalhava com lã e lenha, ignorado por aqueles que buscavam apenas o brilho das coisas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os olhares curiosos se voltaram para ele quando, com mãos trêmulas, apresentou sua primeira criação. Uma tapeçaria mágica, belamente tecida com lã, que capturava a essência da paisagem que cercava a vila. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de corações acelerados e respirações suspensas. Em seguida, ele mostrou pequenas esculturas de lenha, cada uma carregando a alma da floresta, formas que pareciam respirar sob a luz suave da lamparina. As expressões dos moradores mudaram, de descrença para admiração. Vidas vulneráveis se entrelaçavam enquanto as histórias brotavam, como flores em um campo seco. O assombro foi substituído por esperança, uma onda de sentimentos que trouxe calor a cada canto da cabana. Mas enquanto a tempestade continuava a uivar lá fora, um grito de dor cortou o ar, lembrando a todos do estado delicado de Dona Maria. O clima de festa se misturou à ansiedade, e o turbilhão emocional se intensificou. João sabia que não se tratava apenas de seus talentos, mas de algo maior. Salvar não apenas sua avó, mas a própria essência da comunidade. Ele se sentiu dividido, mas uma chama interna começou a ardendo. Será que suas criações poderiam unir a vila e trazer esperança a todos, especialmente a sua avó? Nesse momento de beleza e incerteza, a pergunta pairava no ar. Conseguiriam eles, juntos, enfrentar a tempestade e salvar a capela? A história estava apenas começando, e a decisão de João poderia mudar tudo. O trovão retumbou mais uma vez, fazendo todos se encolherem. João estava paralisado, observando a tempestade que prometia mais do que chuvas e ventos. Era um símbolo de mudanças inadiáveis, tanto na sua vida quanto na de sua amada comunidade. Assim que Dona Maria emitira aquele grito, o ritmo do coração de João acelerou, e um desespero latente tomou conta dele. A cabana, que antes era um refúgio, agora parecia um ponto à parte em um mundo em colapso. João, precisamos ajudá-la, sussurrou Ana, uma das vizinhas que havia se aproximado, preocupada. Faça algo, por favor. Ele percebeu que não poderia ser apenas um espectador. Olhou ao redor e viu as expressões confiantes dos moradores se transformarem novamente em apreensão. A tapeçaria estava em suas mãos, mas o que ela representava
parecia ir além de lã e cores. Era uma promessa que clamava para ser cumprida. Entrem, por favor. Vamos unir forças. João pediu com a inspiração brotando como a esperança na voz. A cada palavra, ele buscava um jeito de reacender o espírito comunitário que ali florescia. Ele não se lembrava de um momento em que todos estivessem tão juntos, com as paredes da cabana como testemunha de suas lutas e seus amores. Podemos cantar e orar por ela, sugeriu Dona Lúcia, uma idosa de cabelos grisalhos que sempre trazia uma palavra de conforto. Ela sempre dizia que uma boa canção trazia luz até nas horas mais sombrias. As vozes começaram a ecoar no interior da cabana, cada um trazendo uma lembrança, uma história, um carinho que Dona Maria havia oferecido. João sentiu a energia pulsando, como se as criações de lã e lenha que ele havia feito se entrelaçassem com seus sentimentos mais profundos. Era um convite. E diante daquela tempestade, o talento dele era a chave para abrir as portas de novos começos. Mas enquanto cantavam e compartilhavam palavras de amor, outro grito de dor irrompeu. Era a voz de Dona Maria, mais fraca do que antes. João sentiu um gelo na espinha. Ele precisava fazer algo agora. Vou levar isso a ela, decidiu, olhando a tapeçaria com um novo propósito. Isso representa tudo o que somos. A união, o amor que devemos preservar. Com a tapeçaria em mãos, João atravessou a sala. Seu coração acelerava em um ritmo frenético. No entanto, ao abrir a porta que dava para o quarto onde sua avó estava, a atmosfera dentro da cabana mudava. Ele sabia que as histórias contadas e as canções entoadas não eram apenas para ajudar Dona Maria a encontrar a força, mas para reacender o espírito da vila. A tempestade berrou uma última vez, como se estivesse decifrando o que aconteceria a seguir. Quando ele se aproximou da cama onde Dona Maria estava, a luz da lamparina começou a oscilar, como se a cabana estivesse nervosa. "Avó", murmurou, sentindo que o que estava prestes a fazer iria transformar tudo. "O que você tem em mãos, meu filho?" Dona Maria perguntou, a voz doce mas marcada pela fraqueza. João respirou fundo e começou a desfiar suas emoções para ela, ciente de que a tapeçaria era apenas o começo daquela jornada que, se bem conduzida, poderia desatar os nós que prendiam a própria comunidade. "Esta é a nossa história", ele começou, olhando nos olhos da avó. "E como juntos podemos superá-la?" Ele não sabia que naquele momento, uma decisão importante estava por vir. Mas seus olhos brilhavam com a chama da esperança, e a cabana estava prestes a se transformar em um novo símbolo. Um bastião de resistência e amor que ninguém esperava. Qual seria a reação de Dona Maria? E como a vila reagiria ao novo caminho que João estava prestes a traçar? Os olhos de Dona Maria se iluminaram, e por um breve momento, a fraqueza em seu corpo parecia se dissipar. João podia sentir um calor emanando dela, como se a tapeçaria em suas mãos estivesse transbordando de memórias e conexões. "Isso é lindo, meu filho", ela sussurrou, tocando a lã com delicadeza, como se cada fio contasse uma parte de sua vida. A pressão do tempo parecia se desvanecer. João olhou ao redor, notando os rostos ansiosos dos vizinhos que eram como uma extensão de sua própria família. Mesmo em meio à tempestade, havia um laço invisível que os unia. "Avó, isso não é apenas uma tapeçaria. É a nossa força. É tudo o que construímos juntos", disse ele com a voz embargada pela emoção. Dona Maria respirou fundo, e sua feição, antes tão fragilizada, agora exibia uma determinação nova. "A vida é feita de laços, meu querido. E quando um laço se rompe, podemos entrelaçar novas cordas, ou até mesmo retomar os antigos." Aquelas palavras reverberaram dentro de João, como o eco de um sinal de esperança em meio ao caos. Ele sentiu que a luz da lamparina começava a se estabilizar e, com isso, a energia na cabana também se renovava. "Vamos fazer isso juntos, Dona Maria!" exclamou Ana enquanto se aproximava.
A tapeçaria será um símbolo de tudo o que somos e do que podemos conquistar. Não vamos deixar a tempestade vencer. As vozes na cabana se uniram em um coro de empolgação. A intensidade da situação aumentava, e João começou a perceber que a tapeçaria não só contava a história da vila, mas que era também a promessa de um futuro juntos. Ele respirou fundo e decidiu que era hora de agir. Precisamos de lã, de lenha e de mãos dispostas a criar. A sala se encheu de murmúrios e acenos de cabeça, todos concordando. Assim que começou a descrever os passos para transformar a tapeçaria em um símbolo maior, as conversas se tornaram mais focadas e energéticas. Os moradores foram rapidamente buscar lã e ferramentas, enquanto Dona Lúcia se posicionava ao lado de Dona Maria, percebendo que aquela noite poderia ser um marco. João desenhou no chão com um pedaço de carvão uma forma, um plano que provocou curiosidade e esperança. Vamos tecer uma nova tapeçaria. Desta vez, todos juntos. Cada um de nós vai trazer algo que represente seu amor, suas memórias, ou até suas dores. E assim cada fio contará uma nova história. Seus olhos brilhavam, e sua voz, antes insegura, agora reverberava como um chamado à ação. A música de antigos instrumentos começou a ecoar, preenchendo a cabana, enquanto os moradores dançavam e riam. A tempestade lá fora parecia distante, um mero eco das suas lutas e dor. Amigos de infância se reuniram para contar histórias que muitos guardaram por muito tempo, enquanto outros se abraçavam em busca de força. Enquanto todos se uniam, João percebeu que a verdadeira tapeçaria representava o amor, e não apenas a lã. A forma da nova obra-prima começava a ganhar vida nas mãos da comunidade. E cada puxão de linha os conectava ainda mais, formando laços que eles não imaginavam existir até aquele momento. Mas logo, um estrondo mais forte do que qualquer trovão fez a cabana tremer. O chão parecia vibrar sob eles, e as risadas silenciaram-se. O que seria aquela nova ameaça? Nas sombras da porta, uma figura familiar se destacou, e a inquietação atravessou o coração de João. É ele. O passado está de volta, murmurou João, enquanto uma onda de arrepios percorria sua espinha. O que o destino tinha reservado? E como sua comunidade enfrentaria essa nova tempestade? João ficou paralisado, o coração batendo forte. A figura na porta se adiantou, e a luz fraca da lamparina iluminou seu rosto. Era Alberto, um antigo amigo cuja presença era um misto de recordações e conflitos. As tensões do passado pareciam pairar sobre eles como nuvens escuras, prestes a desabar. "Alberto!" exclamou João, a voz tremendo entre a alegria e o receio de reencontrar alguém que deixou marcas profundas em sua vida. O silêncio na cabana se tornava sufocante. Todos os olhares se voltando para o homem que voltara. "Voltei para lembrar o que deixamos para trás", disse Alberto. Seu tom era firme, mas notava-se uma intenção oculta de buscar reconciliação. Ele respondeu aos olhares curiosos com um aceno de cabeça, mas seus olhos estavam fixos em João, como se o peso daquela noite estivesse diretamente nas costas do jovem. Dona Maria foi a primeira a quebrar o clima tenso. "Alberto, você está aqui, e isso é o que importa agora. A tempestade nos trouxe até aqui, e podemos entrelaçar nossas histórias novamente." Sua voz transmitiu uma sabedoria que acalmou os ânimos. Havia mais do que um desafio diante deles. Havia a oportunidade de cura. "Eu sei que o passado foi doloroso, mas..." começou Alberto, claramente lutando com as palavras. "O que aconteceu não define quem somos agora. Precisamos olhar para frente." Seu tom estava tingido de vulnerabilidade, um lado que poucos conheciam. E aquele era um momento delicado, onde a dor poderia ser transformada em força. João sentiu que sua respiração se tornava pesada, relembrando os conflitos não resolvidos que os separaram. Imagens de brigas e acusações surgiram em sua mente. Mas também havia lembranças de risadas, aventuras e uma amizade que, mesmo marcada por desentendimentos, tinha sido verdadeira. "Você acha que podemos reconstruir isso?"
desafiou João, o tom quase suplicante. Eu quero tentar, respondeu Alberto, e pela primeira vez a verdadeira esperança começou a brilhar em seus olhos. Podemos tecer um novo começo, assim como essa tapeçaria. Ele olhou em volta, agora percebendo cada rosto que estava ali, cada pessoa que havia se unido naquela noite. As vozes começaram a emergir novamente, e a música levantou o ânimo da cabana. Um a um, os moradores foram se aproximando de Alberto, oferecendo não apenas perdão, mas também uma nova oportunidade de se reintegrar à comunidade. Ana, emocionada, foi a primeira a estender a mão. Vamos juntos, Alberto. Todos nós temos cicatrizes, mas também temos amor. Vamos mostrar que somos mais fortes do que nossas divisões. A tensão foi dissipando-se lentamente. Uma sensação de união substituindo os velhos ressentimentos. Dona Maria sorriu. Então pegou um fio da tapeçaria que estava sendo feita. Cada um de nós traz suas próprias cores e texturas, mas é a união que faz a obra completa. A música continuou a tocar, e a cabana se encheu de risadas e histórias enquanto Alberto se juntava ao grupo. Entre abraços e promessas de reconstrução, a tapeçaria começava a refletir um novo significado, uma nova vida. Mas à medida que todos se deixavam levar pela alegria do momento, um novo estrondo ecoou do lado de fora. A tempestade, que parecia ter recuado, agora soava como um golpe de tambor, intensificando a ansiedade no ar. Olhando pela janela, João avistou sombras se mexendo nas árvores, e seu coração disparou novamente. O que mais está vindo, gente? Perguntou, a ansiedade agora grudada em sua voz. O verdadeiro teste da tapeçaria e dos laços de todos estava prestes a começar. E enquanto a tempestade rugia, João se perguntou: estariam prontos para enfrentar o que estava por vir? O vento uivava lá fora, fazendo com que a cabana tremesse levemente. Os rostos, antes radiantes de esperança, agora estavam tingidos de apreensão. João ficou de pé, seu corpo rígido, como se a tempestade teria o poder de arrastá-lo para longe. Se ao menos pudesse controlar a situação, encontrar uma maneira de acalmar aqueles corações que estavam pulsando em uníssono com a fúria da natureza. Alberto, percebendo a inquietação que tomava conta do lugar, quebrou o silêncio com uma voz que, embora carregada de incerteza, ainda carregava um tom de bravura. Precisamos ficar juntos. O que quer que esteja lá fora não pode nos vencer se estivermos unidos. Ele olhou nos olhos de cada um ali presente, buscando seu apoio, como um capitão à frente de seu barco. Dona Maria, com seu olhar sábio, tomou a dianteira. Se a tempestade quer nos separar, é hora de mostrarmos que a força da comunidade é muito maior. Ela começou a recolher os objetos ao redor da cabana, enquanto os outros ajudavam, formando uma espécie de barreira ao redor da porta. Vamos proteger nossa casa! Gritou Ana. Seu entusiasmo era contagiante e logo todos se uniram. Entre risadas nervosas e murmúrios de encorajamento, a cabana foi ganhando vida novamente, como um organismo que lutava contra sua fragilidade. As memórias do passado ainda pulsavam, mas agora se misturavam a uma nova energia, uma corrente de solidariedade. Enquanto isso, João não conseguia deixar de pensar na figura que se movia entre as árvores. Ele forçou a vista, tentando distinguir o que ou quem estava à espreita. A cada segundo, a tensão aumentava. Mas havia algo em seu íntimo que dizia que esse momento não era apenas sobre o que estava do lado de fora. Era um chamado para lidar com o que estava dentro também. Alberto! Chamou João enquanto seus olhos se encontraram novamente. Ainda temos muitas coisas a resolver entre nós. Este é o momento de falarmos, de sermos honestos, mesmo que seja difícil. As palavras pareciam um divisor de águas. Não era só a tempestade do clima que ameaçava aquela noite, mas também as tempestades que haviam habitado suas almas. Um silêncio ponderado se seguiu, e a tensão da conversa se aliviou com sorrisos nervosos e olhares gélidos. Alberto respirou fundo. Você tem razão.
Nós precisamos... Começou a falar, mas foi interrompido por outro pesado estrondo que retumbou por toda a extensão da floresta. A assombração externa estava cada vez mais próxima, e a sensação de urgência entrou em cena. "Olhem!" gritou um dos moradores apontando para a janela. Todos se viraram, e um clarão iluminou uma silhueta que se destacava contra a tempestade. "João, o que você vê?" perguntou Ana, a voz tremendo. Logo, aquela figura familiar se revelou, e um misto de sentimentos tomou conta do grupo. Era Tiago, um amigo que todos acreditavam ter partido para sempre. Seu olhar estava fixo na cabana, e ele parecia tão perdido quanto em um pesadelo. A esperança que havia começado a brotar agora estava ameaçada com a respeito a uma verdade peculiar prestes a emergir. Estamos prontos ou não para enfrentar o que vem? A pergunta reverberou na mente de João, tendo de decidir rapidamente se iriam encarar o que estava vindo ou se esconderiam atrás dos medos do passado. O peso de um novo dilema caiu sobre sua consciência, e o próximo passo poderia mudar tudo. Estariam eles prontos não apenas para enfrentar a tempestade do lado de fora, mas também as tempestades de suas próprias histórias? O olhar de Tiago atravessou a tempestade, refletindo ansiedades que todos ali conheciam bem. Os ecos de risadas e histórias passadas pareciam distantes, como um sonho perdido em meio à bruma. O alívio e o pavor se misturavam, fazendo o coração de João pulsar como se estivesse prestes a explodir. "Tiago!" Alberto exclamou, libertando-se da barreira que haviam formado. Mas, à medida que Alberto se aproximava, Tiago hesitou. Sua expressão era de quem carregava um peso insuportável. O papel que desempenhara na vida deles não era simples, e agora, o passado o cercava como as raízes de uma árvore antiga, firmemente agarrado ao solo da dor. Você não deveria estar aqui", Tiago disse, a voz quase inaudível, mas a carga emocional nas palavras estufou o peito de todos. Um misto de choque, tristeza e compaixão tomou conta do ambiente, como se a própria tempestade estivesse escutando e assistindo. A cabana começou a tremer, não apenas com o vento, mas pela revelação que se aproximava. "Eu sei, eu deveria ter voltado antes." Tiago continuou, os olhos fixos no chão. "Mas havia algo que eu precisava enfrentar primeiro. Eu nunca consegui dizer a vocês o que realmente aconteceu." As palavras saíram com dificuldade, como se uma barreira invisível tivesse segurado tanto ele quanto os outros. "Conta pra gente", pediu Ana, sua voz tremulante, mas determinada. O grupo se aproximou, formando um círculo protetor. Tiago respirou fundo. "Lembro daquela noite, a que todos nós preferimos esquecer. A última vez que estivemos juntos, antes de eu me afastar. Eu estava tão cheio de medo. Medo de me abrir e ser rejeitado, de cair de novo." Ele olhou para cada rosto ao seu redor, buscando algum sinal de compreensão. "E quando finalmente decidi contar a verdade, quando pensei que poderia ser honesto, fui chamado para longe. E a vida, o tempo, tudo foi se afastando, até eu achar que havia perdido vocês para sempre." O vento uivou de forma assustadora, mas ali dentro, algo mudo se quebrou. A sensação de que a tempestade exterior era apenas um reflexo do que se passava dentro de cada um ali. As emoções lançadas ao ar, misturas de culpabilidade, medo e arrependimento, deixavam a atmosfera carregada de eletricidade. João sentiu sua própria tempestade interna. Se você tivesse voltado, o que poderia ter mudado? Ele perguntou, a voz trêmula, mas cheia de curiosidade e esperança. Tiago hesitou mais uma vez, mas era claro que havia uma luz se acendendo em seus olhos. Talvez teríamos conseguido curar as feridas, porque não se trata apenas de mim, mas de todos nós. Fomos parte de algo bom, algo real. E precisamos nos lembrar disso. Dona Maria, que escutava atentamente, segurou a mão de Tiago, seu olhar cheio de um amor quase maternal. Não precisamos permitir que o medo nos paralise.
Precisamos dar uma chance ao diálogo, à honestidade. Suas palavras ecoaram como um mantra entre os presentes. Com um gesto gentil, ela acrescentou: todos nós temos nossas quedas, mas também temos a capacidade de levantar. Estamos prontos para deixar o passado nos moldar ou para criar algo melhor juntos. As almas começaram a se conectar, e um novo sentimento de coragem tomou conta da sala. Precisamos enfrentar esta tempestade, não só a que está lá fora, mas a que está dentro de nós. Alberto exclamou, a convicção ressoando fortemente em seu tom. Tiago olhou para o grupo e pela primeira vez um sorriso hesitante surgiu em seus lábios. Então podemos fazer isso? A tempestade lá fora parecia já ter perdido um pouco da sua ferocidade, e um pequeno raio de luz começou a penetrar pelas janelas da cabana, como se a natureza estivesse pronta para dar espaço a algo novo. O que quer que acontecesse a partir dali, uma certeza surgia. Eles não estariam mais sozinhos, e suas histórias agora se entrelaçariam mais uma vez. Mas a verdade ainda pairava no ar, como os relâmpagos que cortavam o céu. O que Tiago ainda não tinha revelado poderia mudar tudo novamente. Ao olhar em seus olhos, João soube que a verdadeira tempestuosa verdade ainda estava para vir. E esses momentos de reconexão poderiam ser apenas o começo de uma nova batalha. Então, o que mais precisamos saber, Tiago? A pergunta ficou suspensa, como a própria tempestade, prestes a se descortinar. Tiago olhou para o grupo, a força das memórias pesando como um fardo invisível em seus ombros. O silêncio se estendeu, a expectativa fazendo o ar parecer denso. Todos os olhos estavam nele, pedindo um fragmento da verdade que poderia finalmente liberar suas almas. Naquela noite, começou ele, os olhos começando a brilhar com uma luz que não viam há muito tempo. Eu não apenas hesitei em me abrir. Eu fiz algo que prejudicou todos nós, e isso me destruiu. Sua voz quebrou, uma onda de dor emergindo. Eu sabia que estava prestes a perder algo importante, algo precioso. Ana se aproxima um pouco mais, quase como se pudesse tocar sua dor com as mãos. O que você fez, Tiago? Sua voz era doce e ao mesmo tempo tensa, como se estivesse balançando numa corda bamba entre a esperança e o medo do que poderia ser revelado. Aquela noite, eu tinha uma decisão a tomar, ele disse, respirando com dificuldade. Eu havia encontrado algo que poderia mudar tudo. Um arquivo que revelava verdades ocultas sobre nós, sobre nossas famílias. Algo que poderia ressoar muito além de nossas histórias. Ele olhou em volta tentando captar a atenção de cada um. Mas o medo tomou conta. Medo de não sermos aceitos, medo de como vocês reagiriam. E eu deixei que isso me paralisasse. Uma brisa mais forte soprou do lado de fora, como se a natureza também estivesse esperando. Um eco da tempestade emocional que se desenvolvia dentro da cabana. João sentiu o coração acelerar. Você sabia alguma coisa que poderia ter nos salvado? A raiva e a mágoa misturadas na sua pergunta o surpreenderam. Eu deixei vocês no escuro. E isso é algo que eu nunca poderei perdoar. Tiago respondeu, a voz embargada. E a única maneira que encontrei de lidar com isso foi me afastar. Eu achava que com o tempo, as coisas melhorariam, mas só se tornaram piores. Enquanto todos enfrentavam a dor da perda e do luto, eu me afastei ainda mais. Mas, no fundo, sempre soube que a verdade viria à tona. E que vocês precisariam dela. A tensão cresceu como um violino prestes a estourar numa sinfonia de emoções. Alberto esclareceu. O que você encontrou, Tiago? O que está escondido nesse arquivo? Tiago fechou os olhos por um momento, como se vasculhasse seu interior em busca de forças. Segredos familiares, traições guardadas a 7 chaves. Eu vi os nomes mencionados, de pessoas que amamos. Os olhos dele brilharam com lágrimas que ameaçavam cair. Alguém que vocês conhecem, alguém que esteve em nossa vida. Eu não consegui enfrentar isso. Achei que esconder seria uma forma de proteger vocês. O choque percorreu a sala como um relâmpago.
João e Ana se entreolharam, o mesmo pensamento pulsando entre eles. Quem poderia ser? A certeza de que a verdade não era um simples detalhe, mas poderia desestabilizar tudo o que conheciam, pairava no ar. Você está dizendo que alguém próximo a nós, alguém que amamos, talvez tenha nos enganado? Ana questionou, o medo tomando conta do seu tom. Sim, Tiago respondeu, a dificuldade em pronunciar aquilo quase visível em seu rosto. E eu temo que, ao revelá-la, possamos abrir feridas que talvez nunca cicatrizem. Mas este é o momento em que precisamos decidir, reviver as verdades ou continuar vivendo nesta sombra. A pergunta pairou, carregando um peso imenso. Todos respiraram profundamente, prontos para a tempestade que estava prestes a eclodir não só do lado de fora, mas no interior de cada um. Dona Maria, que até então observava com uma serenidade admirável, finalmente falou. Se há algo que precisamos encarar, que assim seja, mas juntos. Nunca sozinhos. A luz só entra quando abrimos as janelas. A luz do sol começou a filtrar através das nuvens, como um último apelo da natureza, incentivando-os. Tiago respirou fundo. Então vamos enfrentar isso. Mas antes, preciso que cada um de vocês me diga. Estão prontos para ouvir a verdade, por mais dolorosa que ela seja? Todos assentiram lentamente, a determinação crescendo em seus corações. Eles estavam prontos, mais do que nunca. A verdadeira tempestade estava para se desvelar, e a cabana seria o cenário de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Mas no fundo, mesmo diante da determinação, uma pergunta ecoava em suas mentes. Essa verdade seria a cura que tanto buscavam ou o começo de uma nova dor? Tiago sentiu o peso da expectativa crescendo. Era como se cada lágrima que ele reprimiu em anos de silêncio estivesse prestes a transbordar. Ele subiu a voz. Se vamos fazer isso, que seja agora. Aqui estamos, juntos, e não podemos mais viver com as sombras que nos cercam. Ana ajeitou os cabelos, a tensão da sala quase palpável. Por favor, Tiago, apenas nos diga. Precisamos saber. A fragilidade na sua voz expunha a vulnerabilidade de todos ali. Ele respirou fundo, decidindo que já era a hora. O que eu encontrei foi um arquivo que pertencia à família de vocês. Algo que remete a casos antigos, a segredos que foram enterrados junto com as pessoas que amamos. Não é uma história apenas nossa, mas de gerações. E uma dessas pessoas era alguém que vocês consideravam um dos seus. Um membro da família que esteve presente em nossas vidas, mas que por trás dos sorrisos estava escondendo uma mentira. Um sussurro corrido percorreu a sala. Alberto mordeu o lábio, análise e medo refletidos em seus olhos. Quem, Tiago? Diga logo. Os olhos de Tiago escorregaram pela mesa, desviando dos rostos ansiosos. É sobre Joaquim. Ele finalmente soltou, sentindo o impacto das palavras. O avô de você? Ana deu um passo para trás como se tivesse levado um soco no estômago. Não, isso não faz sentido. Faz sim, Tiago interrompeu firme. Havia alianças quebradas, compromissos não cumpridos. Ele estava envolvido em algo muito maior do que pensávamos. Segredos de uma rivalidade entre as famílias, traições e até mesmo um nome que você nunca esperaria ouvir. Qual nome? João exigiu, a voz embargada pela urgência, mas a raiva por sentir que estavam todos sendo puxados para um abismo profundo. Maria, a sua avó, respondeu Tiago, cada sílaba sendo como um golpe. Ela sabia, mas nunca teve coragem de contar. Abafou tudo. O que eu vi não eram apenas documentos, mas dores e promessas não cumpridas que teceram a história de vocês na escuridão. Um silêncio profundo se instalou. Os rostos de Ana e João estavam se contorcendo, buscando compreender a nova realidade que se formava diante deles. Dona Maria, que parecia tão serena até aquele momento, agora tinha a expressão de uma rocha prestes a se desgastar perto do mar. Mas, por que nunca nos contaram? O que mais vocês esconderam? Ana parecia desfilar pela linha entre a busca e a confusão. Porque a vida era mais fácil assim, Tiago murmurou.
As verdades podem ser terríveis, e as mentiras podem ser confortáveis. Mas a vida é uma dança entre os dois, e um dia, a música acaba. Eu estava com medo de que este momento chegasse. Um sentimento de desespero encheu a sala. A pequena cabana, antes refúgio de memórias, agora se tornava um túmulo de segredos. Alberto se levantou, as mãos tremendo. Então o que fazemos agora? Seguir em frente com essa verdade ou voltar para o silêncio? Precisamos decidir juntos, Dona Maria respondeu, a voz carregada de um peso ancestral. Não se trata apenas de revelar, mas de o que escolheremos fazer depois. Nós temos que lutar por nós, por nossos laços. Se há alguma chance de cura, ela começa agora. Tiago sentiu um fio de esperança se estreitar. Tanto sofrimento, tantas mágoas. E, no entanto, ali estava uma chance de transformação. O medo de compartilharem a realidade levou a um entendimento. Foi preciso quebrar o silêncio para que a cura começasse. Mas o que eles não sabiam era que, ao desenterrar a verdade, uma força maior à espreita, um inimigo do passado que não ficou contente em ser esquecido, também estava prestes a se revelar. O que mais estava enterrado sob a superfície? Os corações acelerados, as vozes sumindo. Todos estavam prontos para descobrir o que o destino lhes reservava. Uma nova tempestade estava prestes a eclodir, e ao que parecia, era apenas o início de uma jornada ainda mais profunda e complexa. Tiago continuou a observar os rostos ao seu redor, sentindo as reações se desenrolarem como um filme. O que ele havia revelado pesava como um chumbo, quase impossível de se suportar. A expressão de Ana, entre a descrença e o desespero, era um reflexo do que todos sentiam. A cabana, antes acolhedora, agora parecia uma armadilha repleta de memórias amargas. João, visivelmente agitado, começou a andar de um lado para o outro. O que você quer dizer com que Maria sabia? Que tipo de segredo era esse? Ele parou e encarou Tiago com os olhos cheios de desafio, esperando respostas que fizessem sentido, que trouxessem clareza. Tiago, de mãos trêmulas, finalmente encontrou as palavras. Algumas coisas eram melhores deixadas, não ditas, mas elas estavam ali, correndo nas veias da família de vocês. Havia um acordo, um pacto que ultrapassava gerações. O amor envolvido era forte, mas a traição, essa era mais forte ainda. Dona Maria fechou os olhos como se quisesse bloquear a dor que começava a emergir. Eu sempre soube que existiam coisas que tinham de ficar escondidas. A história pode ser uma fértil planta, mas também pode ser uma erva daninha que envenena o solo. Ela disse, a voz tremendo. A tensão na sala aumentou, e a frustração de Alberto ecoou em cada canto como uma batida de tambor. O que temos resgatado não pode ficar sem explicação. Você deve saber, Tiago, o que sabe. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar. Tiago respirou fundo, pronto para resgatar um momento de verdade que poderia libertá-los. Eu li sobre o que aconteceu uma noite há muito tempo, em um dos muitos jantares que suas famílias compartilhavam. Era aí que as mentiras começaram a se entrelaçar. Ele hesitou, mas viu a urgência nos olhos de todos. Naquela noite um desentendimento tomou proporções épicas, e o que deveria ser um momento feliz virou um campo de batalha. Joaquim e um amigo muito próximo, de uma família rival, brigaram, e a inimizade começou a ganhar vida. Maria ficou presa no meio disso, assustada em trazer à tona o que realmente acontecia. Todos estavam apenas tentando proteger uns aos outros, mesmo que isso significasse viver na ignorância. Alguma coisa no ar mudou. Era como se um frio cortante tivesse invadido a sala, e a compreensão do custo da proteção começasse a se solidificar em cada um deles. Mas então, o que devemos fazer agora? Ana perguntou, sua voz quase um sussurro. Como podemos lidar com isso? O caminho é doloroso, mas necessário, Dona Maria respondeu firmemente, os olhos brilhando com determinação. Devemos enfrentar nossos fantasmas,
dar um fechamento a essa história, para que o passado não mapear o futuro. Nesse momento, um barulho estrondoso quebrou o silêncio tenso. A madeira da cabana rangeu, como se estivesse protestando contra as revelações que ali aconteciam. Tiago olhou para a porta. Um movimento rápido o chamou a atenção. Era como se alguém estivesse ali fora, ouvindo. O ar ficou pesado e a ideia de que não estavam sozinhos provocou um arrepio em sua espinha. "Quem está lá?" Alberto perguntou com um tom que transparecia desconforto. Tiago teve a sensação de que a resposta poderia revelar ainda mais segredos. Com o coração em acelerado tumulto, ele se aproximou da porta. "É melhor ficarmos juntos", avisou, sentindo a pressão do desconhecido crescendo. A incerteza pairava no ar. O que mais poderia surgir das sombras do passado? A resposta estava prestes a ser desenterrada, transformando a noite em algo que ninguém poderia imaginar. A atmosfera na cabana estava eletricamente carregada. As revelações de Tiago haviam sacudido cada um dos presentes como um furacão. E agora, com um murmúrio inquieto, a tempestade do lado de fora parecia uma simples sinfonia, comparada ao que estava se desenrolando dentro. "Vamos descobrir o que ou quem está lá fora", disse João, a determinação tomando conta de seu olhar. Ele se aproximou da porta, seu coração batendo como um tambor em descompasso. Descerrou a porta lentamente. Um creak ecoou na cabana enquanto o frio cortante invadia o ambiente. E então, ele viu. Era Lucas, um amigo de infância com o rosto pálido e os olhos cheios de desespero. "Meus amigos, vocês não vão acreditar no que eu vi." A voz dele tremia, quase deslocada da calma que reinava na cabana. Os rostos de todos se voltaram para ele, aninhados entre expectativa e medo. "O que aconteceu?" perguntou Ana, a voz clara e serena, buscando entender a urgência nas palavras de Lucas. Estava lá fora, cercando a cabana, e via sombras. As sombras que dançavam entre as árvores. Ele gaguejou. Mas não eram sombras normais. Eram figuras. Figuras familiares. Ele respirou profundamente, engolindo em seco. A revelação fez os corações dispararem. Figuras familiares. João repetiu, tentando processar o que isso significava. "Sim, eu vi Joaquim. E Maria, eles estavam lá, mais vivos do que nunca. Eu sei que parece loucura, mas era como se eles estivessem tentando nos avisar, nos guiar." Lucas estava em choque, seus olhos arregalados, e cada palavra que saía de seus lábios parecia trazer à tona uma nova camada de tensão. Um silêncio pesado se estendeu. As histórias passadas estavam se entrelaçando novamente, agora em formas que eles nunca poderiam imaginar. "Se eles estão aqui, o que isso quer dizer? Precisamos enfrentá-los?" indagou Tiago, sentindo a necessidade de tomar controle da situação. "Não enfrentá-los. Talvez escutá-los?" Dona Maria sugeriu, seus olhos cheios de uma sabedoria profunda. "Se nossos antepassados estão se manifestando, talvez tenham algo importante que nós precisamos ouvir. Essas figuras fazem parte da tapeçaria da nossa história." Um novo fervor tomou conta do grupo, como se um laço invisível os unisse. "Precisamos criar um espaço onde possamos honrá-los", João sugeriu, sua voz firme. "Um espaço onde possamos pedir desculpas e encontrar paz. Vamos preparar um altar com a tapeçaria que estamos tecendo. Isso representa nossa união, nossa luta e nossa história." Alberto proclamou sua expressão resoluta. O clima mudou instantaneamente, as energias conflituosas dando lugar a um senso de propósito. Todos se moveram rapidamente. Pegaram fios coloridos, lembranças dos momentos compartilhados, objetos que simbolizavam suas tradições. Os tambores começaram a tocar, as vozes se uniram em um cântico harmonioso, enquanto uma aura resplandecente se formava em torno deles. O altar começou a ganhar vida, e a tapeçaria foi colocada no centro, enquanto as luzes da lamparina dançavam em um balé mágico. Cada um dos moradores começou a compartilhar histórias de Joaquim e Maria, momentos que trouxeram risos e lágrimas. Era uma ressignificação,
um pedido de conexão com o passado e um convite à reconciliação. Então, ocorreu algo inesperado. Uma brisa suave, diferente do vento tempestuoso, percorreu a cabana. Sentiram uma presença, a conexão com os que vieram antes deles pulsando com energia vibrante. Era como se Joaquim e Maria estivessem ali, acolhendo cada palavra que era dita. Estamos prontos para liberar o passado, João finalmente disse, sua voz elevada como um grito de liberdade. Estamos prontos para tecer uma nova tapeçaria, onde cada um de nós terá o seu espaço. Precisamos de coragem para crescer a partir de nossas raízes. E nesse instante, a tempestade externa pareceu aliviar sua fúria. Os relâmpagos se tornaram pequenos lampejos distantes, e a chuva se transformou em um suave murmúrio, como se a própria natureza estivesse se curando ao redor deles. Todos ficaram em círculo ao redor do altar, mãos dadas em um mosaico de amor e empatia. Vamos juntos enfrentar o que está por vir, gritou Ana, e a sala ecoou com o clamor. Os olhos estavam cheios de lágrimas, mas agora era de esperança, e não de dor. Naquele momento, eles aprenderam que o passado não precisa definir o futuro, e as sombras podem ser iluminadas pela união. Com a força da conexão, começou a surgir um novo caminho. Um caminho onde as verdades emergiam, onde a comunidade estava disposta a curar as feridas e enfrentar os desafios. Uma nova tapeçaria foi criada, escrita nas histórias e lutas que uniam suas almas. E assim, sob a luz suave e vibrante da lamparina no interior da cabana, uma nova era nasceu. Uma era de amor, coragem e principalmente de renovação. Afinal, a tempestade que havia se aproximado não era o fim, mas um novo começo. Agora, é sua vez de fazer parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar a construir mais histórias que tocam o coração.